Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7. Já há algumas semanas a gente vem falando sobre o livro de Mateus, e nas últimas 4 semanas a gente falou sobre aquilo que talvez seja, dentre todas as palavras da Bíblia, né, a gente sempre tem medo de falar assim, essa palavra é a mais importante, ou aquilo que foi falado é a coisa mais importante da Bíblia, porque é muita pretensão nossa querer falar alguma coisa do tipo, mas, de fato, existem 2 trechos na Bíblia que são muito importantes na trajetória de Jesus. Daquilo que ele falou, o que é mais importante está em Mateus de 5 a 7. Esses 3 capítulos, eles são um suprassumo daquilo que Deus manifesta e daquilo que Ele mostra para que Ele veio. Aqui é como se Ele estivesse fazendo um decreto de um rei. Todo rei, ele tem lá um decreto onde os habitantes daquele reino eles vão seguir. E o decreto do rei, Jesus, está em Mateus capítulo de 5 a 7. Por isso é considerado o trecho, o discurso de Jesus mais importante que ele falou em sua trajetória. O trecho mais profundo e talvez mais relevante da experiência de Jesus na terra, aí sim está em João capítulo 14 a 17. Aí é Jesus se derramando em oração para o Pai, pedindo por aqueles que vão ficar, que somos nós hoje. Mostrando que o Pai era um com Ele e também pedindo que nós um dia fôssemos um com o Pai. Então, esses 2 trechos dos evangelhos são os mais relevantes. Um pela experiência de Jesus, o outro pelo discurso de Jesus. E os 2 nos impactam profundamente. Talvez você possa ler os evangelhos achando que assim é uma história da vinda de Jesus, veio para salvar nos salvar dos nossos pecados, teve um viver humano, teve um ministério, curou pessoas, e a Bíblia mostra isso em 4 versões diferentes. Sim, é isso, mas é muito mais do que isso. Deus, em Mateus, ele vem estabelecer um reino. O seu próprio reino. E, a partir do capítulo 5, ele separa em 7 sessões. Então, capítulo 5, 6 e 7 são 7 sessões diferentes sobre aquilo que Jesus considera ser o seu decreto do reino dele. E nós chegamos então no capítulo 7, já passamos por outros 5 decretos diferentes. O primeiro é quando Jesus começa as bem-aventuranças, no capítulo 5. Depois nós vimos sobre o sal da terra e a luz do mundo. Embora sejam apenas 3 versículos desse trecho de Mateus capítulo 5, os especialistas eles consideram esse um trecho considerável como um dos 7, porque é tão importante o que é dito aqui, sobre a experiência humana de se diferenciar do mundo, mostrando a característica de um cristão, de um habitante desse reino, ele tem características próprias, a característica é que ele é sal da terra e luz do mundo. Depois, ele começa um terceiro aspecto do seu decreto, que é elevando a lei. Existia a lei mosaica, tudo que se devia seguir, os 10 mandamentos, tudo aquilo que a gente já deve ter visto em muitas vezes. E aí Jesus fala assim, está vendo isso daqui? Isso aqui é um parâmetro, eu estou elevando esse parâmetro. Eu vou cumprir tudo isso, mas eu tenho algo celestial que é superior a tudo isso. E ele coloca isso nessa terceira sessão desse decreto. A 4ª sessão diz respeito ao que nós vamos praticar enquanto habitantes desse reino. E daí nós vimos na última mensagem com o Daniel Veras, essas 2 sessões. O que nós vamos administrar, o que nós vamos fazer nesse reino, e depois no versículo 19 do capítulo 6, começa a 5ª sessão, que mostra sobre a administração dos tesouros terrenos. Na terra nós acumulamos tesouros, vários tesouros.
não só financeiros, mas também a cultura que nós adquirimos, a educação que nós adquirimos, as coisas que nós vivenciamos, elas vão sendo entesouradas para nós. E financeiramente também as coisas vão sendo entesouradas para nós. E ele mostra como isso deve ser colocado no reino dos céus. Então, até perceba que o discurso de Jesus, ele vai cobrindo todos os aspectos da nossa vida. Tudo que você imaginar que você possa viver num viver humano está dentro desses 3 capítulos. E aí a gente chega no capítulo 7. E aqui, talvez seja o capítulo mais brutal do discurso de Jesus. Tem muitas pessoas têm medo de Apocalipse, do final de Mateus, que mostra algumas parábolas sobre o fim dos tempos. Eu tenho medo desses 3 capítulos aqui, que expõe qual é o meu viver, em detrimento ao viver que eu deveria ter, que é esse viver aqui. E me deixa numa situação muito delicada, principalmente esse capítulo 7, que ele expõe claramente o nosso viver e mostra o quão alheio nós estamos a Deus. Esse capítulo é muito importante para a gente, é como se fosse assim, se liga, cara. Então vamos ler esse capítulo. Hoje eu nem... 2 águas, rapaz. Já vou tomar uma já. Hoje estava chovendo muito, né? Foi difícil para o pessoal chegar. Está tarde. Eu não preparei sinopse, então vai ser muito rápido isso aqui. Ou não. Depois vamos ter uma sessão de compartilhar, depois um caldinho da Cleide, então está tudo certo. Estou muito feliz que o Assis está aqui hoje. A primeira vez que eu vim no Cais, o Assis estava ministrando um louvor. Eu fui muito ganho pela sua ministração. E estou aqui desde então. O Davi sabe o quanto eu era desconfiado, né? Uma pessoa muito tradicional. E a primeira vez que eu vim, o Assis que estava ministrando aqui. Foi muito bom. Muito bom te ver de novo aqui. Vamos então começar a leitura. Se tá ruim para vocês enxergarem a Bíblia, daí a gente liga a luz lá do fundo. Como é que tá? Tá de boa? Tá de boa? Então tá bom. Eu vou ler na NVT. Vamos ler com muita calma, tentando entender o que está escrito aqui. Se você não trouxe sua Bíblia, pega no celular, acompanha. Versículo 1. Não julguem para não serem julgados. Aqui já começa, é uma frase assim estrondosa, né? Ela já te arrebenta totalmente. Para mim, ela já me arrebenta totalmente, porque eu sou uma pessoa que julgo muito facilmente. Automaticamente eu julgo as situações, as coisas, as pessoas, muito duramente. E essa primeira frase, ela automaticamente já quebra com tudo aquilo que eu sou. O meu homem caído, ele cai por terra nessa primeira frase. Mas no versículo 2, ele dá meio que um sentido para tudo isso. Ele fala assim: pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Aqui ele dá uma medida. É melhor não julgar. Mas se você julgar, julgue de uma forma que, se você for julgado dessa mesma forma, te ajude. Existem formas de você julgar as pessoas. A pessoa vem com uma situação para você, você tem 2 maneiras: condenar essa pessoa ou ter misericórdia dela. Quando você julga com misericórdia, você também será julgado com misericórdia. Aqui não é mais a questão de não julgar, mas é como julgar. E isso deve ser trabalhado no nosso interior. Quando as situações elas vêm para nós temos que parar, adentrar na presença do Senhor e pensar: como eu vou julgar essa situação, essa pessoa? Porque o nosso ímpeto é condenar. Mas na prática, a maioria das vezes, nós devemos exercer misericórdia. Tem um exemplo que uma pessoa deu esses dias, né? Que falava no púlpito,
reclamando das irmãs que engravidavam, até por certo machismo, né? Engravidavam e aí não compareciam mais nos cultos, nas reuniões, porque tinham que cuidar dos filhos, aí não conseguiam vir para as reuniões. E o que aconteceu? A mulher dele ficou grávida. E aí complicou, porque a mulher dele não vinha. E aí ele começou a entender a situação, porque que as mulheres tinham dificuldade no culto. E aí ele começa a agir, né? Claro. Cria coisas que possam ajudar essas irmãs a virem. Mas só depois que a mulher dele ficou grávida é que ele entendeu essa situação. Muitas situações na nossa vida, e principalmente nós, quanto mais novos, quanto mais velho eu fico, mais eu começo a entender essas coisas. Quando nós somos muito jovens, nós julgamos rápido, mas a chance de nós vivermos algo parecido é muito grande. E quando nós vivemos, nós vamos nos deparar na exata situação daquilo que nós julgamos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós julgamos. Isso daqui, todas essas coisas que nós vamos ver hoje, é como se fosse aqueles grandes coach da vida, falariam que é a lei da vida. Tudo que você faz, volta para você. É mais ou menos isso, só que espiritualmente falando. O padrão da medida em que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? E é verdade. Quantas vezes nós nos preocupamos com a postura, talvez inadequada, de alguma pessoa, a atitude inadequada de alguém, mas não olhamos a nossa própria atitude. Talvez você aponte para condenar uma pessoa, mas na verdade todas as pessoas ao redor estão olhando o tronco que está no seu olho. E aqui a comparação é muito precisa, muito melhor do que as outras versões, porque ela fala um cisco, que é nada, comparado a um tronco. Sabe o que é um tronco? Imagina um tronco dentro do olho, nem cabe. Mas tem um tronco dentro do seu olho. Mas você repara no cisco. Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Isso mostra que quando nós julgamos alguém, provavelmente nós não temos a concepção da situação. Nós não entendemos a situação, porque nós também estamos cegos. E é muito difícil para nós que falamos a palavra isso, porque muitas vezes nós temos que repreender, falar certas palavras, e o meu sentimento, toda vez que eu venho pregar aqui, é que eu estou com um tronco no meu olho. E mesmo assim eu tenho que falar para vocês. É muito difícil isso. Talvez se eu me achasse, não, eu estou limpo, eu posso tirar o cisco de todo mundo. Seria muito mais fácil. Mas não é assim. Cada um sabe aquilo que está te atrapalhando de ver. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele limpe nossos olhos. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e o atacarão. Aqui ele usa dois animais para mostrar dois comportamentos. No nosso viver da igreja é muito aplicável. Não dei o que é santo aos cães. O que é santo? A palavra de Deus. A ministração que nós estamos dando aqui para vocês é essa porção santa. Vocês têm duas formas de receber essa palavra. Como os animais limpos no Antigo Testamento, que ruminavam e entendiam essa palavra, meditavam nessa palavra. O que realmente está querendo dizer esse capítulo 7? Ou vocês são como cães que leem rápido. Ah, me dá mais palavra. Tudo bem, já foi o capítulo 7, agora o capítulo 8, 9, 10, 11. Nunca está satisfeito. E quando você vai contatar essa pessoa, ela fala assim, você não está me dando palavra suficiente. Ele se volta contra você. E as pérolas são as experiências. A pérola, ela é uma areia que passou por uma transformação. Quantas experiências nós nos trocamos entre nós?
de sofrimentos, de dificuldades, de superações, de contato com a palavra do Senhor, de arrependimento. Como você encara a experiência das pessoas, dos nossos irmãos? Você tem duas formas também de encarar. Como um porco que pisoteia na experiência, ou seja, não leva em consideração tudo aquilo que a pessoa passou. E isso é muito aplicável a nós hoje, jovens. Porque nós ouvimos pessoas mais experientes que nós e achamos que não se aplica a nós. Aquela pérola que às vezes demorou 20, 30, 40, 50 anos para ser formada. Uma experiência de uma vida toda, nós jogamos fora. Nós pisoteamos como esses porcos aqui. Por quê? Porque nós julgamos que não é de valor para nós. Por isso que nós temos que aprender a valorizar tudo aquilo que é falado através das reuniões, tudo aquilo que é ministrado pela palavra e todas as experiências que nós recebemos. Quando uma pessoa mais experiente chegar e te contar uma história, tente tirar proveito dessa história. Fala, essa pérola aqui, como ela pode me ajudar? Tem uma pérola aqui, não é uma areia, não é uma experiência de um adolescente. Talvez até a experiência de um adolescente seja uma pérola. A experiência de uma criança talvez seja uma pérola. Mas com certeza a experiência de um adulto, de uma pessoa mais velha, é uma pérola. E ela vai te contar uma experiência de algo que ela viveu e passou, e eu tenho tido muitas experiências disso, práticas, com o irmão Narciso. É um irmão que viveu muito, ele tem muita história para contar. Ele passou por muitas situações. Aí você tem duas possibilidades. Você pode falar, o velhão aí falando, deixa falar. Ah, que legal, dá umas risadas e segue a vida. E tem outra possibilidade, você entender, rapaz, por que ele passou por tudo isso? Quais são os erros que ele cometeu que eu não preciso cometer? Ou quais foram os acertos que ele teve que eu posso também ter? Qual foi o comportamento que ele teve diante de situações adversas que eu também tenho que ter? Isso tem sido de muito ganho para mim. Mas talvez alguns anos atrás eu não conseguisse entender a importância disso. Hoje eu entendo, compreendo mais sobre isso. Aqui nós chegamos em mais um trecho, versículo 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Esse trecho aqui é muito mal usado. Muito mal usado. Entra dentro da galeria de trechos mal usados na Bíblia. Aqui não diz que você vai pedir qualquer coisa. Aqui não diz que você vai procurar qualquer coisa. E aqui você não diz que você vai bater em qualquer porta e essa porta vai ser aberta. E ele explica muito bem isso, mas as pessoas usam de forma errada. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E todos que batem, a porta é aberta. Olha que maravilha. Então, vou pedir qualquer coisa. O que eu pedir, Deus tem que me dar, porque eu pedi. E se eu buscar, então? Aí vou ter que encontrar. Respondam. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Veja, aqui ele está pedindo pão. Mas muitas vezes abre brecha para o entendimento de você achar que você pode pedir pedra. Ele está falando que o que é da vontade de Deus, o que é da sua necessidade, de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te dar. Se você pedir pão, você vai receber pão, mas o problema é que nós não pedimos pão. Nós pedimos outras coisas, mas não pedimos pão. Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará bons presentes aos que lhe pedirem. A palavra de Deus, ela é muito correta em relação a isso. Mas nós distorcemos, nós vamos ver aqui, esses próximos trechos elas deixam bem claro sobre isso.
porque nós queremos o nosso próprio bem. Nós buscamos a Deus, na maior parte das vezes, buscando o nosso próprio bem. E aqui ele não fala que é incorreto, que não é, você não deve buscar o Senhor pelo seu próprio bem. Muito pelo contrário, você deve buscar o Senhor, buscando o seu próprio bem. Mas sabendo, não vá pedir pedra, peça pão. E aqui ele deixa 3 palavras. Procurar. Procurar é relacionado a fazer a vontade de Deus. Pedir pela vontade de Deus. Procurar é procurar a vontade de Deus. Pedir a vontade de Deus, procurar a justiça de Deus e entrar pela porta estreita. E eu vou pular para o versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Aqui nós temos que relembrar que ele não está falando para a multidão se achegou até ele, mas ele estava falando para os discípulos. Esse decreto aqui não é para todas as pessoas, são para os cidadãos do reino. Então ele está falando que dentro dos cidadãos do reino vai ter 2 categorias de pessoas. Vai ter aquelas que vão escolher o caminho largo, que vai conduzir para a perdição, e vai ter aquelas que vão escolher o caminho estreito, que vai conduzir para a vida. Essa palavra conduzir, no grego, é levar para longe. É como se você estivesse aqui, tem 2 portas. Quando eu entro por uma, ela vai para essa direção. Quando eu entro para outra, ela vai para essa direção. Elas são totalmente opostas. Elas não estão andando lado a lado, que você pode rapidamente mudar de caminho, não. A porta da perdição, ela vai te levando cada vez mais longe do caminho da vida. Por isso que, às vezes você vê uma pessoa, está caminhando junto na fé, de repente ela entrou por essa porta. Ela começa a se distanciar um pouquinho. Daqui a pouco você não vê mais ela, daqui a pouco ela está longe, daqui a pouco ela não consegue mais voltar. Porque ela andou por esse caminho largo. Tomem cuidados com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa, e aqui não mais a árvore, pelos frutos. Voltando no versículo 12. Em todas as coisas façam os outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. O que esses 2 trechos têm em comum? Os frutos. As nossas ações. As nossas ações são os frutos. E as pessoas que são influenciadas por nós são os frutos. Por um lado, eu que estou pregando aqui para vocês, a reação de vocês vai dizer se aquilo que eu estou pregando é bom ou mal. Por outro lado, as minhas atitudes vão dizer se eu sou uma árvore boa ou má. Os frutos, eles não mentem. Com o tempo, os frutos aparecem e você consegue identificar. E às vezes você, só de olhar, você já vê, é uma árvore má. Vai produzir frutos podres, que não resistem. E às vezes você vê e fala assim, é uma árvore boa. Esse fruto vai produzir
outras árvores. Porque essa é a essência da vida. E aqui, nesse capítulo, Deus introduz o principal aspecto do reino dele na era vindoura, que é o julgamento. Primeiro ele fala para nós não julgarmos, porque nós vamos ser julgados. Depois ele fala que os nossos frutos vão revelar o que nós somos. E agora ele fala: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. E essa lei não é a lei mosaica. Essa lei são esses decretos aqui. Nós podemos gastar a vida toda pregando para vocês, fazendo muitas coisas, mas se nós não nos atentarmos a que caminho nós estamos seguindo, nós podemos passar uma vida toda pelo caminho largo e levando muitas pessoas por esse caminho. Hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que fazem isso. Levam milhares de pessoas pelo caminho largo. Um caminho que traz uma esperança muito forte sobre essa vida. Que traz uma promessa muito grande sobre as coisas dessa vida. E com pouca preocupação com o que é eterno. Naquele dia, o Senhor vai repreender essas pessoas. Quem ouve as minhas palavras e as praticam é tão sábio como a pessoa que constrói a casa sobre uma rocha firme. Veja que ele vai desenvolvendo coisas que são paralelas. Uma árvore que cresce e produz frutos, ou seja, é um desenvolvimento natural. Um caminho que é percorrido, ele vai chegar em algum lugar. E agora, por último, uma casa que é construída. Construída sobre algo. E ele coloca duas coisas. Uma rocha firme. Quem é a rocha? O próprio Deus. Quando vierem as chuvas e as inundações, como vieram hoje, sobre nós aqui, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Aqui mostra os aspectos da vida. As chuvas vêm dos céus, são coisas que Deus manda. As inundações vêm da terra, são coisas que os homens mandam. E os ventos vêm dos ares, são tentações de Satanás. Nós sofremos provações nesses três aspectos: por Deus, pelos homens e pelo inimigo de Deus. Quando essas coisas vêm, às vezes parece que vem tudo de uma vez. Já viu aquelas pessoas que falam assim: nossa, veio tudo de uma vez? Vem tudo de uma vez. Hoje não veio tudo de uma vez? Chuva, vento, inundação, tudo de uma vez. Porque isso abala as estruturas. E vou dizer para você, se você fosse uma pessoa inteligente, como esse homem que edificou a casa sobre a rocha, você oraria hoje para que essa inundação, esse vento, essa tempestade viesse sobre você ainda em vida. Porque vai abalar suas estruturas. E aí você vai reconhecer se eu estou edificando a minha casa, ou seja, eu estou edificando essa vida terrena sobre a rocha ou sobre a areia. Porque é melhor descobrir hoje e reedificar sua casa sobre a rocha do que só na eternidade, no julgamento, e descobrir que você edificou um palácio sobre a areia. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Mostra que esses ensinamentos desses 3 capítulos, eles devem ser analisados por nós, meditados.
por que eu devo ser um bem-aventurado? A gente está desenvolvendo uma identidade visual para a conferência, e aí, com base nesses versículos da bem-aventurança. E por que, diante dessa situação toda que tem acontecido no mundo todo, as pessoas, de maneira geral, estão sofrendo? Alguns menos, outros muitos, muito mais. Mas todos estão sofrendo na certa medida. E por que um cristão deve ser feliz diante de tudo isso, deve ser bem-aventurado? Por isso que nós precisamos nos apegar ao que o Senhor fala nesses versículos. Por que eu tenho que ser diferente dos outros? Por que eu tenho que ser o sal da terra e a luz do mundo? Tu pode não querer ser, mas a constituição de um cidadão do reino dos céus é essa. Mesmo que você não queira ser. Por que as situações elas passam por cima de mim? Parece que tem todo dia um caminhão para cima de mim. Coisa que as pessoas lá fora não passam. Eu já falei aqui uma vez, quando eu era criança, eu achava, nossa, que estranho. Meus amigos não passam pelas situações que eu passo. Eu vou fazer alguma coisa de errado, dá tudo errado. Meu pai descobre. Não consigo fazer. Por quê? Porque eu sou um cidadão do reino. As coisas funcionam diferente para aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar batalhando em torno de algo que é evidente, está escrito aqui. Nós não estamos praticando aquilo que já foi falado para nós. Mas quando nós entendemos, nós nos aquietamos no Senhor. Aquele trecho, que nós vimos na última mensagem, de não andar ansioso por coisa alguma. Cada vez mais. Diante das coisas que nós estamos passando, e um jovem ele fica muito ansioso, porque tem muitas expectativas. Tem que entrar numa faculdade, tem que concluir o curso, aí chega na metade não gosta, aí faz outro, aí chega na metade não gosta, igual a Carol, fez 60 cursos, chega na metade não gosta, começa de novo. Porque a vida de um jovem é assim. Aí você descobre que as coisas não fazem mais sentido. Começa um curso, aí as suas companhias vão mudando, os seus ciclos vão mudando, os seus conhecimentos vão mudando, quando você vê, não tem nada a ver com aquilo que você fez. Ou, às vezes, você começa a fazer algo pensando que vai atingir um determinado objetivo em tanto tempo. Aí, em 2 anos eu vou estar assim. Em 2 anos parece que você não saiu do lugar. Às vezes você faz um planejamento de 5 anos, que é muito tempo. É o ápice que um coach pode ensinar, 5, 10 anos. Mira o que você vai fazer, que tu vai alcançar. Não vai nada. Tu vai alcançar a frustração por não ter alcançado aquilo que você esperava. Porque você anda ansioso pelas coisas que vão por vir. Não estou dizendo aqui que não tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, saber o que vai fazer da vida. Não pode tratar as coisas levianamente. Chegar com 20 e poucos anos sem fazer uma faculdade, sem estar trabalhando. Não, tem que fazer as coisas. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é ficar ansioso. Achar que a sua confiança está naquilo. E vou dar um conselho para vocês. Quanto mais você deixar isso de lado, se dedicar às coisas do Senhor, mais o Senhor vai cuidar. Escreve uma coisa que você tem como objetivo daqui 5 anos e esquece isso. E se dedica às coisas do Senhor, se dedica ao reino de Deus. Tu vai olhar daqui 5 anos se o Senhor não vai ter feito muito mais. O Senhor vai ter feito muito mais, porque é do interesse dEle cuidar dos filhos dEle, como está escrito aqui. O problema é que, às vezes, eu vejo muitos adolescentes, muitas crianças brigando com os pais, achando que os pais não querem fazer a vontade deles. O filho quer correr numa rua, morrer atropelado, você acha que o pai vai deixar? Não, o pai não vai deixar, mas o filho não entende. Mas quando nós entendemos a vontade do Senhor, as coisas vão cooperando para o nosso bem. Até os sofrimentos, quando nós entendemos para que eles vêm, eles cooperam para o nosso bem. E aí não importa mais, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir inundação, não importa por qual lado você vai sofrer pressão, você está edificado sobre a rocha. Você sabe de qual reino você pertence. Você não pertence ao reino das trevas, você já foi transportado para o reino do Filho.
E aqui Jesus encerra. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Mostrando que aqui não é uma lei, não é algo que você tem que seguir à risca, mas é algo que você tem que viver. Esses 3 capítulos são para nós lermos e vivemos todos os nossos dias, olhando para eles. Qual é o comportamento de cidadão do reino? São esses 3 capítulos aqui. E eu vou usar todas as minhas energias para ter um viver de acordo com esses 3 capítulos. Vai ver se sua vida não vai ser transformada. Mas quando nós olhamos a nossa situação e lemos esses capítulos, nós percebemos que nós não conseguimos. Que a nossa situação ainda é muito alheia. Que nós estamos indo pelo caminho largo. Nós estamos dando frutos maus, que nós estamos ansiosos, que nós estamos tristes. Nós estamos totalmente diferentes desses 3 capítulos. E aí surgem os outros 3 capítulos. Mateus 8, 9 e 10. A cura de 8 pessoas. É para isso que a Bíblia foi feita. Que ela mostra, talvez você não consiga cumprir porque você está doente, mas eu vou te dar aqui, 8 situações. Pessoas que foram curadas. E é isso que nós vamos ver na próxima semana com o Alex. Se preparem, hein? O Alex é docinho, mas já estou com expectativa por essa mensagem aqui. Versículo 1 de Romanos capítulo 8. Ele desceu a encosta do monte. E a partir dali, ele começou a ter uma vida de curar pessoas. As primeiras coisas, as primeiras atitudes de Jesus, depois de fazer alto discurso, um alto decreto daquele reino que ele iria governar, ele desce no mais baixo do ser humano. Aqueles leprosos, endemoniados, coxos, e vai atrás deles. E essa deve ser a nossa atitude. Quando nós entendemos Mateus 5, 6 e 7, a primeira coisa que nós fazemos é procurar essas pessoas. Deus tem uma obra, curar as pessoas no mundo. Quando nós praticamos Mateus 5, 6 e 7, nós vamos até essas pessoas para curá-las. E é isso que nós vamos ver na próxima semana, tá bom? Nós vamos ter ainda alguns minutos para vocês compartilharem a experiência de vocês, que vocês ganharam. Não precisa ser só nessa mensagem, pode ser nas outras, tá bom?